E olha que interessante, estreia hoje, já está no nosso YouTube, o Missão Saber, que é um novo programa aqui do nosso canal UOL e também do YouTube, e que você acompanha também na página do UOL, e que destaca livros para abordar temas diferentes e relevantes, e promover as discussões mais aprofundadas, a gente refletir um pouco mais, né? E quem apresenta esse programa é o diretor do UOL de conteúdo, o Murilo Garavello, que já está conosco aqui no estúdio. Olá, Murilo, seja muito bem-vindo à sua casa. E aí, Fabiola, bom? Tudo bom, ele abre o programa bom, eu achei engraçado. É bom. Você não fala bom, eu não vejo muito. Ah, mas é minha raiz, né? É sua raiz, né? Eu sou de Piracicaba. É, de Piracicaba. Você é de Piracicaba? Eu não Sou sabia. de Piracicaba, caipira. É caipira. Sou. É. Mas de caipira não tem nada o seu novo programa. Aliás, vamos colocar um trechinho só para as pessoas saberem do que estamos falando. O que é a Missão Saber? Vamos assistir. E aí, você tá bom? Bom também. Eu sou Murilo Garavello, diretor de conteúdo do UOL e apresento Missão Saber, o podcast para quem é curioso e gosta de aprender. Aqui, o livro é o começo de um papo de bar, uma conversa interessante com convidados especiais. Eu sou muito apaixonada por Gabriel Garcia Marques e 100 Anos de Solidão. Eu sou muito apaixonado por livros de história, né? Livros de história do mundo. Você acompanha o Missão Saber no canal UOL, no YouTube do UOL, no UOL Play ou na sua plataforma de podcast favorita. Eu não gosto de narrativa fantástica, tipo Borges e polêmico, hein? Comecei agora, faz pouco tempo, a entrar na frase da escrita, mas já tô me arrependendo porque eu li o livro e falei, putz, eu achava que eu sabia escrever. Eu tô lendo um outro livro que é uma coautoria de várias mulheres que falam sobre cura. Tudo o que você precisa está aqui no canal UOL. A gente viu aí nesse trecho vários dos convidados que vão aparecer nessa primeira temporada de 12 episódios, mas a temporada de hoje que está no ar é com ela, a nossa maravilhosa Dani Lima. E ela, eu achei muito interessante, ela revelou ali para o Murilo a questão dela em relação à ansiedade. Vamos assistir um trechinho. A ansiedade é uma companheira minha, assim, me faz companhia há muito tempo. Se você me perguntar assim, quando você se descobriu uma pessoa ansiosa, eu tenho muita dificuldade de dizer, porque eu não sei mais se eu consigo separar o que é a ansiedade enquanto um gatilho difícil, e ela acontece também, e às vezes ela é uma espécie de força motriz da minha vida, assim. Então, eu sou uma pessoa ansiosa, ponto. Acho que é quase como uma parte da minha personalidade, eu diria, assim. É uma parte do que eu sou e de como eu vivo, sabe? Acho interessante a gente pegar esse trecho, né, Murilo, porque a Dani fala sobre ansiedade e a partir da ansiedade vocês começam a desenrolar sobre os livros. Sim, porque a gente tem livros que abordam a ansiedade de muitos pontos de vista diferentes, né? A gente tem desde uma análise mais sociológica, que é do filósofo Byung-Chul Han. Ele traz a sociedade do cansaço, que é um pouco uma cultura que a gente tem, como todos, assim, de querer melhorar muito, de ir atrás de desempenho. A gente sai de uma sociedade que ela era muito normativa e você se dava bem se você seguia regras, para uma sociedade em que cada um de nós é o próprio chefe, né? E nós somos os nossos principais carrascos. Mas passa também muito pela maneira de consumo de conteúdo hoje, a gente em redes sociais, a gente indo de dopamina em dopamina, né? Vídeos curtos, a gente no dedo nervoso do scroll o tempo inteiro, e isso amplia a ansiedade que a gente tem. E a gente fala muito no episódio também de como isso é uma coisa individual e tal, peso sobre o indivíduo, basta que você se policie, que você use menos redes sociais. E aí tem autores que dizem não, esse é um problema estrutural e a gente tem que cobrar os governos e tem que cobrar as grandes empresas de tecnologia para que elas mudem um pouco a maneira como é feito, como são feitos os algoritmos, porque é uma questão que ninguém consegue sozinho enfrentar uma coisa tão grande assim. E
passa também por chegar em possíveis soluções, como que a gente tem coisas para amenizar um pouco isso no nosso dia a dia. Então, são vários livros, é um episódio longo. Não, e é legal porque é de utilidade pública em meio a essa sociedade extremamente ansiosa. Agora, para a gente entender o novo programa, Murilo, que você estreia hoje, o Missão Saber, você vai falar sobre os livros que o seu entrevistado, né, se conecta, você sugere livros. Conta pra gente como é que é o programa, como é que funciona o programa. O programa basicamente é assim, o entrevistado em geral, ele está ali porque ele tem interesse naquele tema, então eu exploro um pouquinho por que você está aqui nessa conversa comigo, né? E eu sempre trago livros que abordam essa questão. Então, no caso da Daniela Lima, é ansiedade, no caso do PVC, é memória, no caso do Zé Roberto de Toledo, são as peças que a mente prega na gente, no caso da Poliana Félix, são hábitos, como que você constrói e mantém hábitos saudáveis. E aí, em cada um desses, eu citei aqui 4, mas são 12, né? Em cada um desses, tem livros que abordam esse assunto de pontos de vista diferentes. Então eu trago uns pedacinhos dos livros, eu trago uma ideia ou outra de cada livro e vou trocando figurinha com a pessoa, um pouco essa dinâmica, né? Que a ideia é que é como se a gente colocasse assim, esse assunto interessa muita gente, então aqui algumas, como que eu diria, algumas pistas para o que você pode querer seguir se você falar, achei interessante essa abordagem, achei interessante esse autor, e daí você, quem sabe, vai atrás de saber mais, vai atrás de ler, que eu acho que o livro é um pouco uma espécie de antídoto para esse momento que a gente vive de muita fragmentação, muita pressa, muita coisa na nossa cabeça, né? E o livro é um momento de você aprofundar um pouco, acalmar. Aliás, a gente conversando nos bastidores aqui outro dia, você me indicou um livro, né? E eu li. Você leu qual? O Diário de um Dia Ruim. Ah, é? E nossa, pesado, bom. Mas ó, a cabeça fica aqui. O Josias tem pergunta a você. Vai lá, Josias. Opa, prazer. O Murilo, muito bom tê-lo aqui. O livro acaba sendo, pelo que você nos descreve, um pretexto para um papo interessante, né? Ainda outro dia entrevistávamos aqui a Tati Bernardi, ela também estreou aí em abril no Universo, no UOL, um programa que tem como pretexto o livro, né? O programa dela se chama Na Pilha, também ela troca ideias com os entrevistados sobre livros. E hoje essa vida dinâmica de rede social tem deixado para muita gente livro de lado. Ou de lado, ninguém nem se interessa, né? Você acha que o livro é pop ou você acha que é papel de um meio de comunicação com um canhão do tamanho do UOL? Falar disso, ainda que não seja um assunto pop, ainda que não seja, que o livro não seja a coisa mais popular do mundo. Até parece que está crescendo a leitura no Brasil, mas, enfim, o livro não é propriamente um objeto pop, né? Ele não é pop, não são programas que a gente está fazendo para ter audiências imensas, né? Eu acho que são programas que a gente vem fazendo no UOL, e tem inclusive uma newsletter que se chama Livros Mudam Vidas. Tem um perfil no Flash, no Instagram, Livros Mudam Vidas, né? Que a gente convida escritores famosos para fazerem textos. Então, essa é uma iniciativa que eu acho que tem uma das principais missões do UOL é incentivar o conhecimento, é propagar o conhecimento. Acho que o jornalismo tem um pouco, ele parte desse princípio, né? Numa época de tanta gente gritando e berrando, o jornalismo, acho que ele tem esse papel de repor a verdade, de buscar o conhecimento, de partir da ciência, né? E eu acho que o livro, ele faz muito esse papel. Eu acho que tem livro para todos os assuntos que você imaginar, e a gente tenta abordar o livro não de um ponto de vista muito acadêmico, muito cabeçudo, digamos, né? Mas trazer livros para informar discussões que a gente tem sobre temas que afetam a todos nós. É um pouco essa que é a ideia, eu acho, de todos esses programas, e especificamente do Missão Saber,
é isso, assim, o Missão Saber é como, na verdade, até uma busca minha e que daí eu achei que fazia sentido para mais gente, para muita gente, acho que faz sentido, né? Que é você, vamos saber um pouquinho mais sobre isso, vamos aprofundar um pouquinho a discussão. Mas quando eu digo que é papo de bar, é porque eu não quero dissecar aquele livro e entrar extremamente... E não afastar as pessoas também, né, Murilo? Exato. Acho que é uma coisa muito importante, até quando a gente vai conversar com os grandes intelectuais e pessoas que leem muito, as pessoas às vezes se sentem excluídas dessa conversa. E o UOL, que é esse lugar onde cabe todo mundo, e eu acho que é uma das coisas mais incríveis do UOL e que você é responsável por isso, né? Que você abre essa página do UOL nesse momento, você abre ali com uma matéria falando sobre o elo do PCC com o governo de Goiás, você desce lá embaixo, aí você tem um monte de coisa ali e você abraça todo mundo, todos os perfis. Eu acho que o programa é legal nisso, eu ainda não assisti, vou assistir, mas eu acho que ele tira esse medo das pessoas de se conectar com o livro, com a literatura, através de um bom papo de bar, não é isso? É essa que é a proposta, e eu muitas vezes, inclusive, eu falo, olha, eu não domino esse assunto, eu não, né? Porque eu não sou um grande especialista em quase nada disso, eu sou um curioso, sou uma pessoa que quer aprender, e acho que é um pouco essa tônica que eu tentei imprimir nessa primeira temporada. E acho que ficou um programa interessante. Ô Murilo, agora tem uma outra coisa, né? Ele é o nosso chefão mesmo aqui, viu, gente? Não é chefinho, é chefão aqui. Ele é o diretor de conteúdo do UOL. Não, e é verdade, acho legal contar aqui para o nosso público. Você sabe que aqui a gente fala tudo. Como é que estar do outro lado aqui, né? Eu acompanhei os bastidores. Bastidores é um pouquinho, assim, né? Ele tá gravando mais ou menos no horário que eu tô ainda na maquiagem, fazendo as reuniões de pauta, e o Murilo com seus convidados, ele com a sua pauta, ele andando com os livros, e ele indo para o estúdio gravar. Como é que estar nesse outro lado agora? Nossa, é um desafio grande. Eu tô achando muito bacana porque eu sempre tive muita experiência de bastidor e nunca tinha apresentado nenhum programa, né? Mas eu tô fascinado por esse universo, por aprendendo. Esses roteiros sou eu mesmo que faço. Às vezes em algumas vezes eu tive mais sucesso do que em outras, mas a gente aprende fazendo, né? Mas acho que o mais importante para mim é tentar manter as coisas simples, informais, é uma conversa. Eu acho que na conversa a gente acaba se aproximando tanto do entrevistado quanto das pessoas que estão ouvindo. Então, acho que de vez em quando tem pontos altos e baixos no programa, mas é uma tentativa de fazer ele bem informal e leve, e espero que as pessoas gostem. Tá gostando do microfone? Ficar ali de frente no microfone? É legal, né? Mas ao mesmo tempo você fica exposto, né? Extremamente exposto. Vai lá, Josias. Josias tem que ser um dos convidados, hein? Vai ser. Não, você sabe que essa coisa que o Murilo estava dizendo, que às vezes a gente precisa deixar claro que não é especialista em tudo, né? E estamos falando de livro, tem um poeta gaúcho, Mário Quintana, que ele dizia que o autodidata é um ignorante por conta própria, né? Eu, como jornalista, me sinto, às vezes, um ignorante por conta própria, porque a gente está na prática exercitando a nossa ignorância sobre temas variados, né? Então, por isso você tem que entrevistar, ouvir, para preencher as suas próprias lacunas e não transmitir dúvida para frente, né? Agora, essa ideia me parece interessante do livro, sobretudo quando você situa na conversa de bar, porque você tende a atrair, né? Tende a atrair a pessoa que está observando a conversa para, pelo menos, mostrar que o livro não é necessariamente algo que seja impenetrável, né? Algumas pessoas hoje, jovens, mais jovens, até gente de meia idade, acha que a literatura, que o livro, que não é só literatura, tem livro informativo, livro jornalístico que não interessa, né? Acha que esse programa pode ter esse efeito de aproximar a pessoa do livro, aproximar a pessoa daquilo que ela não domina e às vezes fica difundindo até a sua ignorância sem buscar a informação? Josias, esse vai ser o sucesso para mim e para esse programa, né? Se a gente conseguir, até em um dos programas eu acho que eu falei isso,
se eu conseguir despertar, né, a curiosidade de alguém for lá e pegar um dos livros e, né, ou aprender um pouquinho ali, eu acho que já o papel tá cumprido, né? Então, esse é o grande propósito. Acho que seria ambição demais querer que todo mundo que ouça o programa pegue um livro daqueles que a gente está indicando, mas quem sabe um percentual, né? Quem sabe algumas das pessoas vão por esse caminho e aí a gente prestou um serviço, né? Acho que essa é o que a gente está querendo. E aí você traz, eu achei legal também, ele escolheu para essa primeira temporada as nossas atrações aqui do nosso UOL, né? Por exemplo, a Dani Lima, que é um dos nomes mais populares hoje na nossa página do UOL, é uma jornalista intensa. E eu achei muito, muito bacana ela contar ali algo que ela não fala pra gente aqui no dia a dia, né? Os bastidores de como ela se compõe emocionalmente. E aí você trouxe outras pessoas, e isso eu acho muito legal. Estou muito curiosa, por exemplo, para ouvir o Sakamoto, né? O Sakamoto que amanhã estará conosco aqui, o Sakamoto que é esse jornalista absolutamente pilhado e muito preocupado com o jornalismo investigativo, um professor de jornalismo. E ele, nessa conversa com o Murilo, revela o CDF que ele é, né? O quanto que ele gosta de estudar, a sua conexão com outros mundos além dessa política, não é isso? Tem isso. Quase todos os convidados acabam contando coisas que vocês não sabem. Isso, né? É muito legal. Tem uma coisa muito legal. O Sakamoto, ele fala da criação dele, né? Ele estudou muito tempo em escolas adventistas. Mas tem uma que as pessoas me surpreendeu na hora, eu não sabia que ia para esse lugar. O Facundo Guerra, o avô dele é um dos quadros mais importantes do Partido Comunista Brasileiro e era muito amigo do Che Guevara. Ele chama o Che Guevara de tio Ernesto. Que legal! E ele nasceu na Argentina porque o pai dele estava sendo caçado pela ditadura e ele foi morar numa cidade argentina onde estava a família do tio Ernesto, do Che Guevara. Então ele conta, esse é um episódio que a gente está falando sobre a China, que eu pergunto, de onde vem o seu interesse pela China? E aí ele conta que ele cresceu numa família comunista e ele com tendências anticomunistas, porque ele tinha muita raiva daquele pensamento doutrinário dos pais. Ele era um adolescente meio rebelde, mas depois ele foi... Legal, então, quando que vai do Facundo? Já estou curiosíssima. Do Facundo acho que é o 4º ou 5º episódio, ainda falta mais um meiozinho aí. O Facundo, para quem não sabe, o Facundo é um grande empresário aqui em São Paulo e é um empresário muito interessante que ele atua na noite paulistana, resgatando lugares que muitas vezes estavam esquecidos. Acho que um dos principais dele é a parte de baixo do Teatro Municipal, abandonado desde sempre, e transformou aquilo num bar. É algo absolutamente interessante o que Facundo faz em São Paulo. É um empresário e ele tem aqui no UOL um programa chamado CNPJ no Divã, me ajuda. Divã de CNPJ. Que é ótimo, é muito legal o programa do Facundo entrevistado. Outros entrevistados... Já deu tempo, a gente tem que se despedir, Josias. Eu tô aqui batendo papo com o Murilo, mas ele é o chefe mesmo, não tem problema, ele não vai brigar com a gente. De bar, né? Papo de bar. Eu já tava quase pedindo uma taça de vinho aqui. Mas olha só, além de Facundo, Saca, Dani, tem também, como a gente viu aí nas imagens, a Tati Bernardi, a doutora Luana, que veio conosco, maravilhosa, também participa com o Murilo. Tem Thaís Bilenque, Maria Prata, muito tem legal. A Ana Emery falando de amor e de relacionamento. Uau, gostei. É diversificado. Muito bom. Murilo, parabéns, boa sorte. Obrigado. Nós aqui desejamos boa sorte, né? Como os principais aqui do nosso All News, ao nosso chefe. Vai arrasar no Missão Saber e a gente vai acompanhar. Obrigado. Até.